A moral cristã na filosofia de Friedrich Nietzsche encontra-se um elemento que talvez seja o mais polêmico de todos, a crítica à moral cristã. E aí pessoal, chegando aqui mais uma vez com o nosso canal Pensar com Liberdade, trazendo até vocês aí mais um roteiro, um bate-papo, aquela conversa. Já viram que o nosso autor de hoje é o Nietzsche, sempre presente aqui no Pensar com Liberdade. A gente gosta muito porque faz refletir, faz pensar, cria às vezes até um pouco de raiva, né? Mas é para o bom pensamento, o livre pensar, para que a gente possa trocar ideias, para que vocês possam ter acesso a essas informações e também construir a opinião, né? O parecer de vocês. Nós estamos chamando esse texto de hoje o Advento do Cristianismo, e é claro que eu faço aquele convite bem especial, vem comigo. A moral em seus escritos do fim da década de 1870 e nos anos de 1880, o filósofo passou a investigar minuciosamente a moral. Segundo o pensador, a história do Ocidente deparou-se com um fenômeno bastante peculiar e que influenciou toda a posteridade, o advento do cristianismo. A partir do momento em que a religião cristã se institucionalizou, passou a vigorar um modo de viver e de criar valores morais voltado para os ensinamentos cristãos. É importante ressaltar que Nietzsche, em momento algum, tenha criticado Jesus Cristo, mas sim o que fizeram do cristianismo a partir do momento em que a vida de Jesus se torna um fundamento para uma religião, ou seja, a partir dos apóstolos Paulo, Pedro e da fundação da Igreja Católica. Nietzsche afirmava que o cristianismo, imperioso a partir da Idade Média, impôs uma inversão de valores morais que culminaria no enfraquecimento do ser humano por ser a negação dos impulsos morais que falam mais alto em qualquer animal. Afirmações polêmicas como o cristianismo é a revolta de tudo que rasteja pelo chão contra aquilo que tem altura, condensam o pensamento nietzschiano. A moral grega, a moral cristã e a inversão dos valores morais para o filósofo, a vida humana não se desassocia da vida natural, o que requer o abandono da ideia iniciada por Sócrates de que o ser humano, por ser racional, diferencia-se completamente dos demais animais e da natureza. Para Nietzsche, esse modo de encarar a vida é negador da própria vida, pois retira do ser humano a sua força, que reside justamente nos impulsos e nas paixões naturais. Os gregos antigos eram capazes de relacionar com a religião o que permitia conviver com os impulsos naturais, o que refletia no seu modo de criar valores morais. Para os gregos antigos, a força e a fraqueza eram os fatores constituintes da bondade e da ruindade dos homens. O forte era bom e ser fraco era ruim. Ter altivez e coragem eram características dos homens considerados bons, e ser submisso e humilde eram características dos homens considerados ruins. Desse modo de valorar reflete o tipo de sociedade grega, uma sociedade aristocrática. Nietzsche não defendia o retorno de uma aristocracia e, tampouco, que o modo de valorar grego voltasse à tona. Ele apenas apresentava como recurso didático a moral grega para mostrar que o ser humano já foi capaz de uma moral fortalecedora. A moral cristã opera, segundo o filósofo, uma completa inversão desses valores antigos. O que era considerado bom, forte, corajoso, altivo, contestador, passou a ser considerado característica do homem mau. O que era considerado ruim, submissão, humildade e fraqueza, passou a ser considerado característica do homem bom. Esse movimento não só inverte os valores, como também troca o termo ruim por mal. Pensamento bem forte aqui do nosso amigo Nietzsche, hein? Então ele nos diz aí no texto que o cristianismo impôs uma inversão de valores morais, com o enfraquecimento do ser humano. E aí ele nos diz que a vida humana não se desassocia da vida natural, da vida do animal, né? Com seus impulsos morais que falam mais alto em qualquer animal. O cristianismo, segundo o autor, gente, retira do ser humano a sua força, que reside nos impulsos e nas paixões naturais. Tudo é proibido, não pode isso, não pode aquilo, tudo é pecado, né? E aí onde o forte era bom e ser fraco era ruim. Aí ele nos diz que ter altivez e coragem era característica dos homens bons, e ser submisso e humilde era dos homens ruins, fracos, né? E também nos fala que o ser humano já foi capaz de uma moral fortalecedora. E ele alerta que a moral cristã fez essa inversão de valores antigos, né? O que era considerado bom, forte, corajoso, altivo, passou a ser considerado como mal, como coisa ruim, né?
E aí, pessoal, eu sei que Nietzsche sacode a nossa cabeça, né? Nos deixa assim pensativos, mas é apenas para reflexão. Você pode colocar aí seu contraponto, aquilo que você pensa, aquilo que você acha.